Olá, mais uma aula sobre regras e hoje a gente vai estar conversando sobre como acompanhar de perto os progressos da criança e sobre como estar fazendo a manutenção dessas habilidades depois, principalmente sem usar nenhum recurso extra, além daquela própria ação ser bacana para a criança. Uma das principais formas para que eu consiga que a criança tenha sucesso, na verdade qualquer coisa, é que eu acompanhe de perto. É que eu esteja vendo se a criança está seguindo aquilo que foi acordado, esteja conversando com ela, esteja vendo se ela está fazendo ou não. O que acontece? Muito. A criança, você estabelece a regra, tem um comportamento, às vezes, problema que você quer reduzir, se estabelece qual é o comportamento apropriado com a criança, você estabelece o quadro de regras, usa um sistema de economia de fichas, começa a pontuar. Na hora que você começa a fazer isso, a criança começa a melhorar o comportamento dela, melhorar o comportamento dela, melhorar o comportamento dela. Quanto mais a criança melhora o comportamento dela, menos os pais fazem o sistema de regras. Menos eles dão as fichas, menos eles fiscalizam se ela está fazendo ou não, e aí começa a afrouxar. E, em geral, isso começa a acontecer muito cedo e às vezes isso acontece inclusive de modo muito abrupto. Então eles simplesmente, uma semana que de repente está mais corrida, eles param de fazer, param de seguir. E aí o que é que acontece? Os comportamentos de repente problemas, inadequados, todos voltam. Ou a criança deixa de fazer aquele comportamento apropriado. Isso acontece porque a retirada foi feita muito rápido. A mudança para o comportamento ocorrer de modo natural foi feito de modo muito rápido e os pais pararam de estar olhando aquele comportamento e principalmente elogiando aquele comportamento e mostrando para a criança, ressaltando para ela quais são as coisas legais dela estar fazendo aquilo. Quais são os benefícios naturais dela estar fazendo aquilo que está acontecendo. E aí volta tudo de novo, muitas vezes. Então a gente precisa, para ter sucesso na intervenção, saber que a gente precisa fazer durante um determinado período maior de tempo. E que a retirada do quadro de regras ou da economia de fichas, ela deve ocorrer gradualmente. Ela deve ocorrer uma por uma, ou diminuindo de repente o que você vai colocar. Então, olha, vamos trabalhar com menos, isso aqui você já está muito bem. E quando eu começo a fazer essa diminuição, é essencial que eu esteja atento para ver qualquer alteração no comportamento, para ver se de repente ele volta para um padrão antigo ou se ele deixa de fazer. E eu devo fazer essa transição para fazer de repente a retirada desses recursos e de eu ficar mais de perto olhando o comportamento, quando eu vejo que a criança já está fazendo de modo muito natural, ela já entrou em contato, por exemplo, digamos que você está trabalhando que os irmãos brinquem sem ter briga, sem ter desentendimento. Se você vê que isso já consegue acontecer com frequência, com estabilidade, que eles conseguem eles mesmos solucionar às vezes uma situação, um dilema que eles têm, que é muito ocasional que um conflito seja maior, aí você está vendo que já está mantendo aquele comportamento de modo natural e você pode começar a retirar essa instrução mais clara, mais visual, por exemplo. Mas ainda assim, eu preciso continuar de vez em quando indo lá e elogiando, indo lá e mostrando que aquilo foi legal. E é uma coisa que eu sempre pergunto, às vezes os pais dizem, nossa Mari, mas vai dar trabalho. Mas gente, a gente não vigia tantos inadequados? A gente não tá o tempo todo, ele faz uma coisinha fora da linha, a gente não vai dizer, não pode. Não era para fazer isso, você sabe que não pode fazer isso. Por que a gente não pode fazer o contrário também? Então eu tô vendo os desadequados dizer, opa, legal, gostei do que você fez, aí ajudou o colega, muito bom. Olha, eu tô te vendo dividir seu brinquedo, tô orgulhosa de você, dividindo, isso mesmo, brincando junto com o seu colega. Então, o tempo que às vezes a gente passa focando em algo que não é tão bacana, focando em algo que acaba gerando conflito, acaba gerando uma relação que, poxa, o tempo todo me chamando atenção, eu posso estar usando esse mesmo tempo para estar focando nas coisas que são bacanas e às vezes mesmo depois de que já passou de repente fase de usar economia de fichas, já passou a usar fase visual, mas eu continuo atentando aquele comportamento, eu continuo olhando para aquilo de perto. Gente, não funciona se não houver fiscalização. Basicamente é isso. E se a gente for reparar, na vida é assim também.
Se o banco não fiscalizasse se a gente pagou as contas ou não, a gente pagaria mesmo. Então, a gente precisa olhar para isso. Se de repente não tivessem semáforos eletrônicos e fiscalizando, as pessoas iam diminuir a velocidade ali mesmo? Provavelmente não, porque muitas vezes elas passam do semáforo eletrônico e elas aumentam a velocidade de novo. Então, quando eu faço o ensino através de coisas positivas e não de retiradas, punições e penalidades, a probabilidade de que tudo se mantenha sem necessidade de ficar fiscalizando é muito maior. Mas eu preciso que esse tirar a fiscalização seja gradual e eu preciso que, mesmo depois de muito tempo, eu não deixe de valorizar aquilo. Que mesmo depois de muito tempo, eu não acho que a criança fez mais do que obrigação. Eu consiga trabalhar, e gente, isso é um trabalho, porque como eu falei em outras aulas, a gente não foi, muitas vezes, educado para fazer isso. A nossa cultura, muitas vezes, vai ver isso de modo negativo. Então, muitas vezes eu vou precisar trabalhar, focar para estar me vigiando, lembra de automonitoramento, me vigiando para estar vendo se eu estou atento, se eu estou observando, se ele fez, se ele está fazendo e está pontuando as coisas positivas que ele está fazendo. Então, é um trabalho também para os pais de estarem atentos a si mesmo e se eles estão dando essas consequências, de modo que as consequências naturais ou só o elogiar seja suficiente para manter aquele comportamento acontecendo, tá bom? Eu sei que a gente vê muito da questão da obrigação, eu sei que a gente vê muito da questão de, ele tem que fazer mesmo, e muitas vezes ele vai ter que fazer mesmo, mas se a gente tiver que fazer mesmo e tiver coisas legais porque a gente fez mesmo, é muito melhor, não é não? Pois é. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Eu sei que essa é uma aula que ela é uma aula muito densa no sentido de que traz vários conhecimentos para vocês. Assistam de novo. A gente fez divisão desse modo em pequenos vídeos justamente para facilitar o acesso de vocês. Eu queria entender mais a parte da justiça. Como é mesmo? Pode assistir a aula de justiça. Eu queria saber mais sobre o contrato. Vou ver mais sobre o contrato. A gente também ainda tem o nosso e-book para vocês podem estar lendo, tendo mais informações sobre como está fazendo esse estabelecimento de regras ou não. Um beijo.